Quando você faz um vídeo para o TikTok ou tira uma foto para o Instagram, você escolhe o fundo, escolhe a luz, escolhe o ângulo. Quem faz um gráfico também faz escolhas sempre de acordo com aquilo que ele quer mostrar. Não existe gráfico sem partido. Esse gráfico, por exemplo, publicado pelo Nosso Mundo em Dados, um dos sites que eu mais gosto, tem muita coisa errada. No eixo horizontal, ele colocou os anos desde 1820 até 2018. E no eixo vertical é uma escala de 0 a 100, onde ele está sinalizando o percentual de pessoas que viviam em situação de extrema pobreza. Nesse contexto, é quem ganha menos de $1,90 por dia. Primeiro, qual é a intenção? Esse gráfico foi incensado pelos grandes liberais como sendo uma vitória do capitalismo, de como o capitalismo ajudou a diminuir a pobreza no mundo. Por que isso é mentira? O estudo científico não é uma prerrogativa do capitalismo. No século III a.C., Aristóteles já tinha calculado o raio da Terra. Jabir ibn Hayyan, no século VIII, deu começo à química experimental. Vesalius, no século XVI, é um precursor do estudo da anatomia. Tudo isso aconteceu muito antes do capitalismo se estabelecer. A evolução científica, ela sempre melhorou a vida das pessoas. E antes de analisar o gráfico de verdade, queria acrescentar que o capitalismo, pelo contrário, onde ele coloca a mão, ele destrói. Ele agora está praticamente extinguindo as riquezas naturais e levando ao aquecimento global de um colapso de todos os recursos. Quando você passa o mouse sobre esse gráfico, você consegue ver os percentuais de pessoas que viviam em extrema pobreza em toda essa etapa. Em 1820 eram 75,65%, e depois você vai tendo uma diminuição percentual, o que não é nada surpreendente, até que em 2018 a gente chega aos simplórios 10,01%. Mas, pessoal, isso é sobre valores completamente diferentes. Pesquisando as populações mundiais nessas datas, porque o gráfico original não traz isso, a gente descobre que em 1820 a gente tinha aproximadamente 1 bilhão de pessoas, o que dava 764 milhões de miseráveis. Já em 2018, a gente tem um número bastante específico, 7,67 bilhões, o que dá 767 milhões, praticamente o mesmo número, o que é um absurdo com o desenvolvimento científico que a gente tem, com os antibióticos, um número sem fim de vacinas, produção de alimentos, de acesso a esses alimentos. Toda essa pesquisa foi baseada nesse trabalho da OCDE e eu vejo alguns problemas aí de ordem técnica. Eu li as 267 páginas e não vi como comparar, por exemplo, em 1820, países onde você já não tinha a escravidão, com países como o Brasil, que só promulgaram a libertação dos escravos 70 anos depois. Então, o problema, em 1850, o Brasil ainda estava promulgando a Lei de Terras, o que cria uma diferença bastante grande. Aqui você não tinha uma dependência fiduciária para sobreviver. Era possível plantar e criar animais com uma certa liberdade ainda, sem ser proprietário de terras. E para você ver o limite que esse gráfico tem, ele diz no enunciado que, além do PIB per capita, ele olhou condições mínimas de nutrição, ai que medo, e abrigos aquecidos, o que mostra um viés totalmente preocupado com o hemisfério norte. Ainda assim, a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado dos mais fracos, dos mais pobres. Eu pesquisei também o número de pessoas em miséria extrema durante todo o século XX
e percebi que esse número esteve sempre acima de 1 bilhão de pessoas. Ou seja, à medida que a população ia aumentando por conta dos benefícios que a tecnologia trazia, o número de miseráveis não diminuía. Isso, para mim, é bastante grave e bastante sintomático de como o capitalismo opera. E para coroar isso, eu vou mostrar essa declaração do criador do site e do criador do artigo "O mundo é pobre demais para acabar com a pobreza sem um grande crescimento". Essa foi a desculpa, por exemplo, dos militares durante o milagre econômico. Era preciso primeiro crescer para dividir o bolo depois. Com o número de bilionários que aparece todos os dias, o cara deveria ter vergonha de dizer isso. Mas eles não têm vergonha, como eles não têm solidariedade, como eles não têm empatia, como eles não têm coração.